ó Pai, para que possamos compreender aqui a Tua palavra, Senhor. Nos abençoe, ó Pai, nesse dia, abençoe a cada irmão que está aqui, ó Deus, e que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos ser edificados, ó Pai, pela Tua palavra e pelo Teu ensino. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Bom, nós estamos falando aqui da besta que emerge do mar. Nós já definimos vários conceitos em relação a isso. A gente sabe que a besta que emerge do mar, ela vem representar muito das ações aqui do anticristo e que a gente vê ali, né, na Bíblia, ali em 1 João, em Tessalonicenses, em próprio Mateus, ali falando de Cristo, da questão, né, de que o espírito do anticristo ele já ele existe na nossa história desde a época dos apóstolos, né? Então a gente sabe que ele só muda de cara, mas ele está sempre se manifestando de alguma forma, né? De acordo com o momento da história. Então ele sempre vai se apresentar ali, né? Então a gente viu ali que a besta que emerge do mar, né, que tem muita conexão ali, que João apresenta no capítulo 13 de Apocalipse e também com o Daniel 7, a gente vê que o que João está fazendo ali é o quê? Ele está apresentando uma batalha, uma realidade que as igrejas viviam e mostrando, e descortinando, né, e tirando o véu e mostrando o que está por trás disso, né? Então, diante de todos os problemas que haviam e que a gente viu ali no Novo Testamento, em termos de perseguição, em termos da representação ali do Império Romano, né, e de que os imperadores queriam muito alçar para si mesmos ali o título de divindade, né? A gente sabe que, olha, determinadas cidades ali no Império Romano, eles adotavam o imperador como divindade. E o que isso significava? Que ali era estabelecido ali um sacerdote que fazia sacrifício ali ao imperador, enfim. E o Império Romano, na época, assumia muito, né, exigia muito a questão da divindade e da autoridade acima de Cristo e acima de Deus. Então, João ele coloca em Apocalipse 13 essas simbologias, né, que a gente vê hoje aqui, né, nesse slide, e a gente percebe que, como eu falei, a intenção dele não é dar uma representação zoológica a respeito ali dos animais. Então, as bestas que estão registradas ali no Apocalipse, elas não vão surgir dessa forma, né? Dessa forma, né? Ui, ó, esconde o Samuel, deixa o Samuel ver a imagem, né, para não sonhar, tá? Então não vai aparecer, por exemplo, uma besta nesse formato que vai sair, né, do mar dessa forma, mas existe sim a representatividade que a gente já vai ver aqui daqui a pouco. Então, a preocupação de João não era identificar exatamente qual era a besta, né? Mas sim nos mostrar a questão de como ela de fato vai se apresentar, os sinais daquilo que vão sendo apresentados hoje em dia, né, nos nossos cotidianos, no nosso cotidiano, né, em função de que o espírito do anticristo ele vai se manifestar em todo e qualquer lugar. Então não vai aparecer um leão com chifres e diademas na sua frente ali representando o anticristo. Isso é muito mais sutil do que a gente imagina. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês têm alguma pergunta daquilo que a gente já viu até agora? Alguma colocação, alguma curiosidade? Então, o que acontece? Muitas vezes, né, as pessoas elas leem o Apocalipse, mas apenas procurando ali os sinais, procurando materializar ali aquelas imagens, né? Mas se ficar só nisso, vai acabar realmente ficando mais com medo, né? Porque quem lê o Apocalipse vendo
o que é o desfecho. Lembra que a gente falou, né, do Salmo 23, né? O que é o foco, né? Se é a ovelha ou se é o pastor. Muitas pessoas leem o Apocalipse com foco aonde? Na besta. Mas o foco principal é o cordeiro, no trono, né? Ele encontra. A gente vê ali a vitória do cordeiro sobre tudo isso. A gente a gente comemorou, né, o aniversário, eu dou esse exemplo. A gente comemorou o aniversário ali em cima, né, da Cláudia e da Márcia, né? E vocês viram ali que elas assopraram a velhinha ali. Vocês viram assoprar a velhinha, né? Qual foi o esforço daquilo? De um sopro. E o que Apocalipse remete? Que diante de toda essa imagem assustadora que nós vemos aqui, como é que Cristo vai derrotar a besta? Com um sopro. Então, o que a gente precisa é se apegar a essa verdade e não aos temores em que muitas vezes a gente, ao ler o Apocalipse, a gente acaba tendo, né? Então, o objetivo do livro não é produzir pânico, né? Não é nos deixar em pânico, e sim demonstrar e nos desafiar na questão da confiança que temos que ter em Deus, né? Porque a gente sabe que Deus ele governa o futuro, tá? E aí a gente falou a respeito ali da se a besta ela vai se materializar ou não. A gente fez ali uma pergunta, né? A gente tinha feito essa pergunta aqui. Um pouquinho para frente aqui. A gente tinha feito essa pergunta aqui, né? Será que a besta ela vai se encarnar ou não, né? A gente não consegue cravar. A gente não sabe o que vai acontecer. O que a gente sabe é que existe ali um sistema que vai se organizar e que pode sim, né, assim como fala Paulo em Tessalonicenses, que pode sim se caracterizar ali numa pessoa que vai representar tudo isso. Mas a gente não consegue cravar as coisas, a gente não consegue dizer ali que vai existir ali uma pessoa que vai nascer, né, e vai manifestar ali aquela encarnação ali do anticristo, né? Então, a interpretação reformada, ela fala exatamente isso, porque a besta, ela é um sistema anticristão, né, que opera ao longo da história e que pode alcançar sua expressão máxima em uma figura pessoal, antes da volta de Cristo. Então, isso pode ser assim acontecer no futuro. Agora, é com isso que a gente tem que se preocupar, ficar procurando a besta em todo canto? Não, esse não é o objetivo do Apocalipse. O Apocalipse, ele fala a respeito de você ser perseverante e confiar em Deus, independentemente do que acontece ao seu redor. Então, todo esse alarmismo que nós vemos hoje em dia, a gente precisa evitar. Né? Então, por exemplo, a gente vê ali que nós temos os impérios e reinos ali em Daniel, a gente vê ali em Apocalipse 13 ali todo o poder humano se organizando contra Deus, e em 2 Tessalonicenses 2 concentrado no homem da iniquidade, como fala Paulo. Então isso realmente pode acontecer. Mas a gente não tem que ficar procurando a besta ou a encarnação em cada moita. Agora é ele, agora é o líder de determinado país. Agora é um outro líder em determinado grupo. Agora é o líder religioso. Não, não é isso. O que a gente precisa é justamente ter essa sensatez de observar o espírito do anticristo na história e naquilo que nós podemos ver hoje, né? Então a gente vê o princípio da besta atuando na história. Então vamos lá. Aí nós estávamos falando a respeito disso, né? A gente sabe que esse slide aqui está bem poluído, vocês não vão conseguir ver, né? Tal. Mas qual que é a ideia? Ali, né? É uma referência e uma suposição daquilo que a gente pode considerar como, por exemplo, de forma contemporânea, né? Uma representação do simbolismo de Apocalipse nos dias de hoje. Né? Então eu tinha perguntado para vocês ali o que estava chamando mais a atenção, o que chama mais a atenção de vocês nessa imagem? O que chama a atenção de vocês? Dos símbolos?
além da imagem estar bonita, que não fui eu quem fez, tá? Aliás, não saiu do jeito que eu queria, né? Porque você fica lá mais brigando lá com a IA para gerar do que é assim mesmo. Depois eu explico, tá? O que chama a atenção? É. Escuridão. Então vocês veem ali, ó, por exemplo, ali no fundo a gente tem ali o dragão e depois a gente tem todo o sistema ali. Então, assim, desde Roma até o dia de hoje, ele está com a bandeira dos Estados Unidos, mas não estou dizendo aqui que os Estados Unidos é o anticristo, tá? É só uma evolução aqui da história, ok? Então, por exemplo, normalmente, o que a gente vê ali, né? Eu sei que vocês também não enxergam, porque realmente o slide não está muito bom. Ele está bonito, mas se está bonito e não está legível, não adianta. Então, eu vou ajudá-las. Por exemplo, o que pode chamar a atenção aqui? Tecnologia. Vocês veem que eu coloco ali tecnologia. Política, a própria mídia, propaganda. A gente vê ali multidão. Então, nesse contexto, a gente vê que existe ali algumas questões que a gente precisa analisar com um pouquinho mais de detalhe, tá? Então, por exemplo, essa pergunta eu também fiz aqui na semana passada. Ó. Então, se João estivesse escrevendo o Apocalipse 13 para as pessoas do século 21, ou seja, para nós hoje, que símbolos ele talvez utilizasse para representar, por exemplo, poder, influência e adoração? Vocês veem que na época de João ele usava alguns símbolos. E hoje, será que ele usaria outros símbolos? Por exemplo, redes sociais. O que mais? Poder papal. O que mais? Wall Street, mercado financeiro. Então a gente vê aqui, ó, a gente pode perceber que tudo isso que vocês falaram são coisas más. Pois é. Tecnologia é má? O governo é mau? Tem sido. Mas o governo é instituído por quem? Por Deus. Por Deus. O governo é instituído por Deus, embora nós possamos eleger, né, bem ou mal. Né? A economia hoje, ela é má. Mas o conceito não é, né? A comunicação que nós fazemos hoje é má? Não, nada é mal. Né? Então o problema surge quando essas estruturas, né, acabam sendo utilizadas de forma, né, a provocar o mal, a manipular. Né? Então essa é a essência aqui do Apocalipse 13. Né? Então, por exemplo, a besta ela não é apenas, como muitas vezes a gente percebe no Apocalipse, não é apenas perseguição. Muitos ficam preocupados. Vai surgir a besta do mar lá, vai sair perseguindo todo mundo e todo mundo vai fazer culto no porão. Não é? Não. É sedução. É sedução. Que é desviar o crente do foco de Cristo, de Deus e da verdadeira adoração. Então, a gente vê aqui que Roma ela não dominava apenas pela espada. E o que ela fazia? Ela reinava pelo quê? Pela prosperidade, pela segurança, pelo pertencimento, pelo status. Podem ver ali muitos filmes que nós vemos hoje e que era exatamente assim. Né? Era uma sociedade de casta, era uma sociedade de prosperidade, era uma sociedade de que, de fato,
exigia muita questão relacionada a status, né? E em troca, o que ela pedia? Pedia o quê? Adoração, lealdade, o compromisso ali com a esfera ali do império, né? Então, o que a gente vê aqui, o que eu acabei de explicar é exatamente o que acontece hoje, que é muitas dessas coisas exigindo de nós o quê? Uma servidão, uma adoração, uma lealdade em relação a isso, tá? Então, por exemplo, quando a gente olhou lá em, em Apocalipse 13, 1, 2, pode abrir aí em Apocalipse 13, eu vou citar os versículos, tá? Porque a gente já fez a leitura. Em Apocalipse 13, 1 e 2, o que João viu? Então, a gente viu ali, o que João viu ali? Ele viu o quê? Uma besta, ele viu 7 cabeças, ele viu 10 chifres, diademas, aí tem os animais, leopardo, urso, leão, ele viu o dragão. Então, a gente vê aqui que tudo isso é linguagem simbólica, mas são símbolos que apontam para uma realidade. Então, a gente vai ver aqui quais seriam essas realidades. Então, por exemplo, a simbologia, né, que a gente pode ver aqui, o dragão. Quem que é o dragão? Quem que é o dragão em Apocalipse? Satanás, o diabo, certo? Então, por quê? Porque ele fala disso no capítulo 12, a gente não falou dele, ele fala posteriormente, tá? E aí toda a oposição da igreja tem uma dimensão espiritual, e é exatamente isso, é o Satanás que está por trás de tudo isso, tá? Que é o dragãozinho lá em cima, lá, ó, tá vendo? Tá? Não sei se o dragão vai aparecer daquele jeito ali nos fins dos tempos, mas ele está por aí. Aí temos aqui 7 cabeças. O número 7 representa o quê? Perfeição. Biblicamente representa a perfeição. Então, João não está dizendo que existe literalmente 7 governos, que existe algo assim. Ele está mostrando o quê? Uma plenitude do poder humano se organizando contra Deus. Tá? Então, esse é outro ponto. Aí, quando ele fala de 10 chifres, né? Na Bíblia, chifre representa o quê? Ele representa a força. Tá? Então, o poder da besta aparece em muitos reinos, governos e estrutura. Então, essa é a representação do chifre. E aí temos aqui 10 diademas. Quem que perguntou? Acho que foi a Marilda que perguntou o que era o diadema, né? Então, diadema, ele era o quê? Era uma coroa real, utilizada na época antiga, ou seja, era um símbolo de autoridade, era um símbolo de soberania. Para quê? Para que quem tivesse ali a coroa pudesse governar com autoridade. Então, a besta, ela exerce o quê? Autoridade real. Ela influencia governos, influencia povos, influencia nações, né? E aí ele fala também de nome de blasfêmia. O que é blasfêmia? Blasfêmia. Eu falo que Coca Zero é blasfêmia. Tá, porque, tomar aquilo lá. Então, assim, blasfêmia ele é, sim, falar contra Deus, mas também é querer ocupar o lugar de Deus. Então, quando Apocalipse 13 fala a respeito disso, ele fala exatamente isso, com a intenção de falar contra Deus, mas também ocupar o lugar de Deus, né? Então, sempre que algo exige, né, a confiança, né, a lealdade ou a adoração que pertencem somente a Deus, o princípio da blasfêmia, ele está atuando, ele está vigorando, né? Então, o nome de blasfêmia, ele revela o quê? O pecado central da besta. Ele quer o quê? Receber aquilo que pertence somente a Deus, né? Ele quer o quê? A nossa confiança, a nossa lealdade, a nossa adoração. Eu tinha dado um exemplo do quê? Paulo, ele fala é, é, que, por exemplo, mudando um pouquinho aqui, por que nós estamos aqui hoje? Você sabe responder a razão da sua fé? Por que estamos aqui hoje? Porque nós cremos em quem? Em Cristo. Nós cremos que Cristo ressuscitou?
Cremos que Cristo ressuscitou. Será que nós cremos que Ele está presente aqui hoje? Como Apocalipse, como lá nos primeiros versículos ele fala que aquele que caminha no meio dos candeeiros, então ele caminha no meio da igreja. Então nós acreditamos nisso. E isso nos gera a adoração. O diabo, o que ele faz? Ele não cria, ele copia. Então ele copia os mesmos princípios para alcançar o que? A adoração. Então, por isso que no capítulo 13, ele fala a respeito ali daquele que foi ferido mortalmente, né? Depois, milagrosamente, se recuperou. E aí o povo olhou assim e falou, tá aqui a solução. E quando ele fala da besta que emerge do mar, o mar, a gente conversou, né? E que biblicamente a gente entendeu que eram o quê? Os povos. Agora vocês imaginam uma sociedade em total colapso, aí surge um líder lá, eu vou resolver tudo. E você que está ali sofrendo, né, vivendo ali uma situação de severidade, vê alguém que pode sim te liderar para resolver o seu problema, o que geralmente as pessoas fazem? Elas seguem. Elas seguem. Não pelo princípio também da solução, mas pelo princípio ali do milagre e daquilo que realmente acaba gerando ali uma impressão assim muito surpreendente, maravilhosa, e as pessoas seguem. Então, por isso que Jesus Cristo fala, né? Olha, muitos dirão, olha, um Cristo está ali, aí todo mundo vai para lá. Ah, não, ele está ali, aí todo mundo vai para lá. Então, a gente vê que, biblicamente, está tudo concentrado nessa questão ali do anticristo aparecendo em todo lugar e também nos induzir ao erro de seguir aquilo que não é, de fato, a palavra de Deus. Tá? E aí a gente vê o quê? O leopardo. Deixa eu ver qual que é o meu próximo aqui. Aí a gente vê o leopardo. O que significa o leopardo? O leopardo, em Daniel 7, ele tá relacionado a quem? Ao Império de Alexandre. Né? Pela velocidade com que ele conquistou ali toda a região ali do Mediterrâneo, mais ali um pedaço ali da Ásia, né? E foi com uma velocidade muito grande. Então, né, a gente vê que o leopardo ele é conhecido muito pela rapidez. E aí eu pergunto para vocês hoje, como as ideias se espalham de forma tão rápida hoje? Quem chuta? Internet. Eu fico lembrando na época, alguns anos atrás, né, até no início ali dos anos 2000, os missionários, né, iam, né, para as tribos longínquas, né, e precisavam ir lá pregar, e tinha a tradução da Bíblia e tal. Hoje, a palavra de Deus chega lá de uma forma muito rápida. Aí fala assim, mas, por exemplo, tem ali na Amazônia. Hoje você tem lá o satélite do Elon Musk lá que permite que qualquer pessoa tenha acesso à internet. Então a notícia, né, as ideias, elas se propagam de forma muito rápida pela mídia, né, pela cultura, né. Então, assim como as boas notícias se espalham também, as más também, né? Diga, Mônica. O pessoal quer. Me veio aqui de só compartilhar com os irmãos que semana passada eu tive um treinamento sobre os algoritmos da internet, né? E me assustou na seguinte questão, que hoje está se usando falar de coisas polêmicas para que haja discussão, e nessa discussão é que você consegue que o algoritmo espalhe mais aquela notícia, né? Então, eu também soube assim que o que espalha a notícia é curtida, é você fazer uma antes disso, fazer um comentário, e pior ainda é reenviar aquela mensagem. Diante disso, eu estou usando para o bem, né? Então, tudo que eu vejo hoje de mensagem que eu quero que seja, eu vou lá, eu curto, eu comento e eu espalho, né? Então, se vocês receberem alguma coisa minha, é por conta disso. Foi consciente. Foi consciente, né?
Então, assim, alertando a gente também, que às vezes eu vejo alguns comentários polêmicos, eu não curto, eu não faço, quando eu vejo que vai dar outro sentido, sabe? Às vezes eu vou lá, ouço o comentário e tudo, mas ih, não, vai ser polêmico, isso aí vai levar a coisa ruim. Então, realmente, esse algoritmo aí da internet, a gente tem que aprender com ele para poder agir também, né? É isso mesmo. Quando a gente falou das mídias sociais aí uns tempos atrás, a gente falou exatamente isso, né? Que toda interação que você tem com qualquer coisa na internet gera interação. Por exemplo, quem gosta. Eu desinstalei meu TikTok, eu não aguento mais aquilo lá. Aí, se você olha um pouquinho, aí o algoritmo já vai coletando, vai coletando, vai coletando, vai coletando, vai coletando. Aí você vai vendo só aquilo que é aquele seu assunto. E se você curte, você vai ver mais ainda daquele assunto. E aí a sua rede vai ficar sabendo desse assunto. E aí é algo sem fim. E até a atenção é 3 segundos. A gente fica 3 segundos de atenção, né? Se fica 1 minuto, o algoritmo já começa. Uhum. Sim. Só um comentário rápido, eu até acho que você vai endossar o que eu vou falar. O ativo mais precioso hoje em dia das maioria das empresas são os dados das pessoas. Existem bancos de dados que a gente chama de birô, com um monte de dados que as empresas compram isso. Até tem um vídeo interessante de um cara que ele era do Pequenas Empresas Grandes Negócios lá da Globo, Marcelo Bacarin, que ele fala, sabe quando a farmácia pede pra você fazer um cadastrinho e aí depois começa a vir um monte de ligação no seu celular que tipo só toca, você atende no é tudo fruto desses cadastrinhos que a gente vai fazendo. A gente vai fornecer nossos dados e etc. A gente vai permitindo com que as empresas vão entrando em contato com a gente e coisas do tipo. Então, dados hoje é muito importante. Então, cada vez, como a Mônica falou, que você vai fazendo scroll na tela, você para, é medido os segundos que aquilo te chama atenção. E aquilo vai populando o seu algoritmo, te dando sugestão de compra e etc. Um monte de coisa. Moldando nosso comportamento. Bom, vocês fazem compra na farmácia, você pode ter certeza que vocês têm um cadastro lá e todos sabem que vocês têm um bebê. Vocês podem ter certeza que daqui a uns 12 anos você vai receber publicidade relacionada ao seu filho adolescente. Que eles fazem. Os dados são isso mesmo. Aliás, a IA, ela, ela funciona com base numa quantidade exorbitante de dados, né? E quanto mais dados, melhor é a probabilidade, né, dela te dar uma resposta, tá? E aí, voltando aqui, o urso, né? O que transmite a imagem do urso para vocês? Força, né? Força. Então, a gente vê aqui que nem sempre ocorre o convencimento, né, pelo blá, né, pelo argumento, né? Muitas vezes é pela pressão. Então, a besta, ela não apenas ela vai seduzir, ela vai também exigir, vai fazer o quê? Pressão, né? Vai te tentar fazer mudar de ideia na marra, né? Ou com alguma ameaça. A gente vai ver aqui um caso prático. E o leão? O que representa o leão? Autoridade, né? Majestade, né? Então o quê? A besta ela fala com autoridade. Ela exige o quê? Obediência, né? Então, por que fala, né, nesse texto aí de Apocalipse 13, né, de 5 a 6, se vocês olharem, por que ele destaca justamente a boca? Né? Porque ele fala assim, ó, nesses versículos: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, né? Ou seja, a boca que fala arrogâncias, né? Ou seja, a boca que fala blasfêmias, né? Então a segunda besta relatada aí engana por meio do que? Das palavras, ou seja, a própria narrativa do capítulo já associa, né, a boca à influência exercida, né, justamente pelo discurso. Então vai ouvir aquele discurso, né? Aquela voz suave, aveludada, né? Que nos convence para nos levar, né? Para longe
de Cristo, né? Então a besta ela não exerce poder apenas pela força, ela também procura conquistar as pessoas por meio que das palavras, né? Por meio do discurso, por meio das ideias, né? E por meio das promessas, né? Então como é que a gente conecta isso hoje? Então a gente pode perceber aqui que João ele não está dizendo que política é a besta. Ele não está dizendo que a economia é a besta ou que a tecnologia é a besta. O que ele está falando aqui, né, ele mostra que qualquer esfera da nossa vida ela pode ser usada de forma quando exige, né, de nós uma lealdade, uma adoração e nos levam para longe de Cristo. Então, por exemplo, vamos falar algumas questões aqui. Poder político. A gente já concluiu que política, embora nós tenhamos uma visão muito pejorativa em relação à política, a política em si ela não é má, né? A política em si, né, no seu princípio, visa o quê? Você conseguir, em termos de sociedade, conseguir acordos para que você possa favorecer aqui a sociedade, né? Porém, quando o Estado deixa de cumprir o seu papel dado por Deus e passa a exigir obediência absoluta, está agindo, né, com o espírito do anticristo, né? Então, por exemplo, se a gente olhar lá Roma, né, o governo de Roma ele foi instituído por Deus? Sim ou não? Sim, porque Paulo fala que toda autoridade foi instituída por Deus. Então Roma foi, né? E lá em Romanos 13 ele fala exatamente isso, né? Então, quando o poder político passa a agir como uma besta, é justamente isso. Ele passa a exigir de nós exatamente o quê? Ações nossas que nos afastam de Deus, né? Então, quando o governo ele deixa de exercer a autoridade delegada por Deus e passa a exigir uma lealdade que pertence somente a Deus, ele está agindo com o espírito do anticristo, né? Então, por exemplo, no Império Romano, os cidadãos eles podiam o quê? Adorar a muitos deuses, tá? O problema começou quando César passou a exigir honra e lealdade que pertenciam somente ao Senhor. E o problema não é a existência do governo, porque a gente sabe que ele foi instituído por Deus. O problema é quando o Estado tenta ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas, né? Aí você fala assim, como assim? Né? Como assim? Né? Se a gente olhar aqui no século XX, diversos regimes totalitários, né, exigiam lealdade absoluta ao Estado. Então, perseguindo quem colocasse ali a sua fidelidade em Deus acima da ideologia oficial do Estado. Né? Então, quando o governo diz, você pode ter a sua religião, desde que ela não interfira nas decisões do Estado. Né? Quando agem dessa forma, ele começa a ultrapassar os limites da autoridade de Deus. Né? Então, imagine, por exemplo, que uma lei obrigue todas as igrejas a deixarem de pregar doutrinas, né, ou partes da Bíblia, né, em que hoje nós seguimos. Vocês acham que isso está correto? Está errado. O governo ele pode, de fato, interferir assim, você pode pregar o capítulo Salmo 23, mas não pode pregar o capítulo 1, né? Então, a gente vê que, nesse momento, o Estado ele deixa de exercer sua autoridade legítima e passaria o quê? A exigir o quê? Uma obediência acima de Deus, né? Então, a gente sabe que hoje existe alguns né, no Congresso, justamente para que sejam aprovadas leis para que as igrejas, né, não façam determinadas pregações e determinados discursos, né? Então, o problema não é a existência do governo, o problema começa quando o Estado tenta ocupar o lugar de Deus e dizer como nós temos que dirigir a nossa adoração. Tá? Aí a gente vê aqui o poder econômico. De novo, vou fazer a pergunta. O dinheiro ele é um problema? É um problema só quando a gente não tem, né, para pagar as coisas. Mas o dinheiro em si ele é problema, né? Não é problema, né?
Então, quando o poder econômico passa a agir como a besta? Como? Alguém tem uma ideia? Isso. Então, por exemplo, quando a gente abandona, né, os nossos princípios para quê? Para obtenção o quê? De lucro, promoção ou alguma vantagem financeira, né? Então, o problema não é o dinheiro, o problema começa quando ele passa a governar o nosso coração, né? Quando ele começa de fato a nos dar esse direcionamento. Aí vem aqui, ó, o poder da mídia, né? Quem mais influencia a nossa maneira de pensar hoje? É a Globo? É o TikTok? São os Reels? Hã? Então, grande parte daquilo que nós pensamos é moldada pelo que ouvimos e o que assistimos. Então, o que nós estamos consumindo? Viram lá que existe o leopardo, né? Então, essas mensagens chegam para nós e cabe ao nosso bom senso de compartilhar ou não, né? De endossar ou não. Então, aqui o problema não é a mídia, né? O problema começa quando ela passa a moldar nossa visão de mundo, mais do que a Bíblia. Então, às vezes, a gente deixa de ler a Bíblia, o pastor falou aqui da necessidade da gente olhar a Bíblia, ler a Bíblia, mas a gente consome mais conteúdo, né, da internet e das mídias, né, do que a própria Bíblia, né? Aí tem a questão aqui do poder ideológico. Então, toda pessoa possui uma visão de mundo. Isso é muito claro, né? Mas quem define o que é verdade hoje? Quem define o que é verdade para você? Hoje em dia, a verdade é relativa, né? Cada um tem a sua, certo? Então, para o cristão, a autoridade final é o quê? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, né? Agora, quando uma filosofia, uma ideologia contradiz a Bíblia, né? A gente precisa tomar cuidado para que isso não adquira, não reoriente a nossa lealdade em relação àquilo que a Bíblia diz. Então, precisamos tomar cuidado com aquilo que, de fato, nós ouvimos. Nós temos hoje também, eu, particularmente, não gostava de filosofia. Aí, quando eu comecei a escutar o Cortella, Karnal, Clóvis de Barros, a Maria Helena Galvão, tal, eu comecei a gostar. Mas como que isso chegou para mim? Através das mídias. Então eu comecei a entender um pouco mais sobre isso, né? Mas o que a gente vê que da mesma forma como isso chega até nós, né, alguma ideologia ou pensamento contrário à palavra de Deus também vai chegar, né? Então o problema não são as ideias que chegam. As ideias muitas vezes são boas. O problema começa quando uma ideologia começa a ocupar o lugar da palavra de Deus nas nossas vidas, vindo por esses meios, vindo de forma galopante, né? Aí temos aqui segurança sem Deus, né? Em quem realmente nós confiamos? Onde nós depositamos a nossa confiança, né? Então, como fala lá em Salmo 27, que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor. Então, por exemplo, há pessoas que encontram segurança apenas nas questões materiais, no dinheiro, na carreira, no próprio patrimônio. E quando isso, de repente, evapora, a pessoa simplesmente fica sem chão, né? Então, o problema não é possuir recursos. O problema começa quando nossa confiança deixa de estar em Deus. Alguma pergunta até aqui? Agora vamos chegar aqui no ponto aqui. Tecnologia sem ética. Que fala o seguinte, a gente sabe que a tecnologia não é ruim, ela é boa em si, mas ela também é uma ferramenta, né, que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Né? Já virou até um clichêzinho já isso daí, né, de tanto que a gente já tem falado aqui. Né? Então, por exemplo, com o mesmo celular, a gente lê o quê? A Bíblia. A gente consegue ler a Bíblia, a gente consegue ver um podcast, a gente consegue ver uma mensagem boa ali no YouTube,
Mas, por outro lado, é possível você espalhar o quê? Mentira, é possível você espalhar ódio, é possível você espalhar pornografia. Ou seja, o problema, né, começa quando ela é usada sem o temor de Deus. Então a gente vê que tudo isso são estruturas que vão se organizando para justamente nos afastar de Deus e nos afastar dos princípios de Deus, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui que o problema não é o Estado, o problema não é o dinheiro, o problema não é a mídia, o problema não são as ideias, né? O problema não é possuir recurso, o problema não é, por exemplo, a gente se dedicar a algum entretenimento, o problema não é tecnologia. O problema começa quando algo criado, né, algo que é criado nesse contexto passa a exigir a nossa confiança, começa a direcionar a nossa esperança, a nossa identidade, a nossa lealdade que pertence a Cristo para outro foco. Então, o princípio do anticristo e da besta estão direcionados justamente aí. Tá certo? Então, a gente viu lá atrás as 7 igrejas. Vocês lembram? Vocês lembram o que as 7 igrejas passavam? Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou conectando agora o capítulo 13 com as 7 igrejas, tá? Então, a gente vê que cada igreja tinha ali os seus problemas. Então, a gente viu aqui que todas essas pressões atingem exatamente os problemas das 7 igrejas. Todas essas pressões. Tá? Então, antes de João mostrar a besta em Apocalipse 13, Cristo já havia mostrado seus efeitos nas 7 igrejas. Ok? Então, cada igreja enfrentava uma forma diferente da atuação desse mesmo sistema de oposição a Deus. Tá? Então, por exemplo, a gente vê aqui Éfeso. A besta, ela disputava a lealdade do coração. Então, em Éfeso, que tinha ali a falta de amor, a gente viu que eles preservavam ali na doutrina, mas abandonaram o primeiro amor. E a besta nem sempre leva a igreja a um erro doutrinário. O que a besta faz? Ela muitas vezes consegue algo muito mais sutil, né? Que é fazer o quê? Fazer com que o nosso coração fique frio, fique ocupado com muitas coisas, mas distante de Cristo. Se a gente olhar aqui a igreja de Pérgamo, né? Como é que a gente pode relacionar aqui? A besta exige o quê? Lealdade divina. Então, Pérgamo, né? Pérgamo que tinha ali. Cadê Pérgamo? Está ali, ó. Compromisso com o erro. Então, o que acontecia com eles? Eles viviam onde estava o quê? O trono de Satanás. Eu não sei se vocês lembram. Eles estavam numa cidade ali onde que havia toda a corrupção e muitas ações contrárias a Deus. Então, Pérgamo era pressionada a conciliar Cristo com os valores do quê? Do império. Então, a besta raramente diz, abandone Cristo. Eles falam assim, vocês podem continuar com Cristo, mas acrescente esse ponto aqui, que você vai ficar bem com a cidade e, inclusive, com Cristo. Não foi isso que Satanás falou lá para Adão e Eva? É exatamente isso. Então, a gente vê aqui Tiatira, que a gente vê, né, no caso de Tiatira, a tolerância ao pecado. Então, a besta, ela normaliza o pecado. Então, em Tiatira, as falsas doutrinas tornavam o quê? Aceitável aquilo que Deus condenava. Tiatira aceitava algumas coisas com o princípio de não gerar ali discussões, problemas e desconfortos com os outros e aceitavam determinadas doutrinas. Então, a gente vê aqui que é a boca da besta redefinindo o bem e o mal para acomodar a cultura dentro da igreja. E aí a gente vê Sardes. Cadê Sardes? Aparência sem vida real. Então, a besta, ela oferece o quê? Uma falsa segurança, né? Então, nesse ponto aqui, Sardes tinha a reputação de ser o quê? Uma igreja viva, né? Uma igreja pulsante, mas ela estava o quê? Espiritualmente morta.
A besta ela não se incomoda com uma religiosidade superficial. É isso que ela quer. É isso que ela quer. Então, é isso que ela busca. Então, o que as igrejas precisam ver é justamente isso. É a questão de que, será que é Jesus que governa o coração ou não? Ou vivemos somente ali uma religiosidade espiritual superficial, somente por uma questão eh, de costume, né? E nós temos também aqui Laodiceia, que era a autossuficiência espiritual. Então, a besta ela oferece o quê? Segurança. Então, a Laodiceia confiava na sua própria riqueza, ela confiava no seu conforto, ela confiava ali nos seus recursos. E a besta continua oferecendo o quê? Segurança, identidade, significado, tudo isso sem ter Deus. Ou seja, temos um ponto de adoração, mas tudo isso sem Deus. Exatamente como a gente vê aqui, como a gente viu ali naquelas imagens que nós mostramos aqui. E é exatamente isso que a gente precisa de fato olhar. Ou seja, a igreja ela se reúne e ela é autossuficiente porque Deus a sustenta ou porque ela tem recursos para se manter? Esse é um ponto e essa era a crítica, né? E quem falta? Nós vemos aqui Esmirna. Existem duas igrejas que não foram pontuadas por Cristo, né, em termos de repreensão. Então a gente vê aqui que Esmirna, ela sofria pressão política, né? E a besta ela usa a perseguição justamente para quê? Para intimidar. E Esmirna sofreu perseguição política, sofreu perseguição social, justamente por ser fiel a Cristo. E o poder da besta, ele não tenta, por exemplo, fazer a igreja desistir, né, por meio do medo, né? Mas Esmirna mostra que a resposta a tudo isso, a perseguição, é o quê? A perseverança. Então precisa haver ali a perseverança. E temos também o quê? Filadélfia. A besta ela não consegue vencer quem permanece fiel. Então Filadélfia tinha pouca força, mas ela sempre guardava a palavra. E é o contraste que nós vemos aqui em relação à besta, porque enquanto ela exige poder e domínio, né, a gente vê que ela sempre permaneceu fiel, mesmo diante dessa pressão. Então, Cristo honra aqueles que permanecem fiéis a Ele. Então, a gente vê aqui que Filadélfia e Esmirna eram perseguidas, mas permaneceram perseverantes e fiéis e crentes na vitória de Cristo. A pressão da besta, ela de fato é real, mas a resposta da igreja fiel é sempre a mesma, perseverança e fidelidade a Cristo, que é o ponto que a gente tem que focar aqui. Entendem? Então vocês veem ali a besta, o sistema surgindo, né, a humanidade se organizando e pressionando a igreja ao quê? A se corromper. Que são exatamente aqueles pontos que Cristo observava. E Cristo colocava ali a sua promessa, né? E aí, para a gente só finalizar, vocês lembram disso? Então, nós temos aqui a conexão com ciclos, né? Com as taças, as trombetas e os selos, né? Que a gente vai voltar agora um pouquinho, para depois a gente poder falar um pouquinho deles, né? A história ela vai ficando cada vez mais difícil. E quem alimenta essa oposição? Né? Quem vai intensificando aquilo ali? É o dragão, é Satanás. Então, as mesmas pressões espirituais vistas, né, nas 7 igrejas aparecem
novamente em escala crescente ao longo da história, ao longo do livro. As mesmas pressões espirituais vistas aqui nas 7 igrejas, elas vão aparecendo novamente em escala crescente, vão surgindo, vão aumentando, né? E as 7 igrejas mostram exatamente esse problema. E nas cartas aparecem o quê? Falsa doutrina, idolatria, acomodação cultural, perseguição, mornidão espiritual, amor esfriando, aparência sem vida. Ou seja, as sementes do conflito elas já existem, elas vão se intensificando. E os selos, né, as trombetas e as taças mostram justamente isso, porque vão surgindo guerras, intensificando, perseguições, intensificando, enganos, intensificando, juízos de Deus, intensificando, e sofrimento, intensificando. Tudo isso acontecendo aonde? Na era da igreja, ou seja, desde que Cristo ressuscitou e ascendeu aos céus até hoje, consideramos o que? A era da igreja. Então, os ciclos, eles não criam problemas, eles revelam um mundo cada vez mais hostil ao reino de Deus, que é isso que vai acontecendo até o fim dos tempos. Então, a besta mostra que quem está por trás do conflito é justamente o quê? Satanás. Certo? Ficou claro? Entenderam? E aí a gente vê aqui toda a conexão, né, como nós falamos, né, as 7 igrejas, os selos, as trombetas, né, a besta do mar, né, e a gente vê que as pressões elas só vão mudando de forma, mas têm a mesma origem, que é o dragão. E qual é a posição da igreja? Manter o quê? A fidelidade da igreja, certo? E perseverar no chamado, que é o quê? Perseverar até o fim. Tá? Eu disse no início que a gente vai matar a besta, então me dão só mais uns 3 minutinhos que a gente vai matar a besta. Tá bom? E aqui está o ponto mais importante, porque João ele termina não olhando para a besta, ele termina o quê? Olhando para onde? Para o último versículo do capítulo 13. Ou seja, o que ele fala ali é uma resposta do povo de Deus, justamente falando em questão da perseverança e da fidelidade. Tá? Então, no versículo 10 aí de Apocalipse 13, ele diz o quê? Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. E aqui a gente pode perceber algo assim muito, vamos dizer, extraordinário, né? Porque João ele gasta 9 versículos descrevendo a besta e detalhando a besta, e apenas numa frase ele mostra de fato qual é a resposta da igreja. Isso porque o objetivo do capítulo nunca foi produzir especialistas em besta. O objetivo do capítulo é justamente revelar ali cristãos fiéis ao Cordeiro. Né? Então a besta, ao longo da história, ela muda de aparência, ela muda a sua forma de agir. Ela continua agindo e exigindo sempre a mesma coisa, a nossa lealdade, que deveria pertencer somente a Cristo. E a resposta da igreja ao longo da história nunca mudou, nunca mudou. Sempre foi a de se manter o quê? Perseverante e fiel ao Cordeiro. Tá bem? Então aqui, o que muitos pensam do capítulo 13 de Apocalipse? Muitos pensam o seguinte, que o chamado principal do capítulo é identificar a besta. Né? Então, vamos criar símbolos, roteiros, e vamos identificar lá que o fulano de tal, ele é a besta. Mas o que João enfatiza é que o chamado principal é perseverar, é permanecer fiel ao Cordeiro. Tá bom? Então, nós temos aqui a conclusão final de que João escreveu o Apocalipse justamente para fortalecer a igreja, né? Então a besta ela representa assim o poder humano, né? Quando ele se torna instrumento de Satanás, né? O cordeiro representa o poder de Deus
exercido através do sacrifício. E Apocalipse 13, eu coloquei ali nos obriga, mas é muito forte, eu já vou até mudar um pouquinho, né? Mas ele fala exatamente dos dois caminhos que a gente precisa ver e aonde que vai ser colocada a nossa lealdade, se é, de fato, naquilo que a besta oferece ou se é a nossa lealdade a Cristo. Tá? É uma chamada mesmo. A gente tem que ter um posicionamento de sim ou não. Não tem talvez, não tem meio. Então, acho que às vezes essas palavras faz a gente, sabe, assim, não tem talvez. Não pode ficar em cima do. Exatamente. O obriga perfeito, porque surgirão muitos falsos profetas que enganarão, se possível, os eleitos, né? Mas a gente tem uma chamada ali de que realmente o verdadeiro cristão, de fato, ele vai conseguir realmente escolher o caminho correto, né? Então, é só esse ponto. Mas tem o ponto de decisão, sim. Às vezes vai surgir ali uma situação em que você realmente vai ter que escolher, né, o caminho correto, tá? Então, a gente vê isso, vimos isso até esse momento, né? Então, na próxima aula, a gente fala da segunda besta. Finalmente, Bruno. Ali, ó, o Bruno está ansioso para ver a outra besta. Então, a gente vai ver ali a besta que emerge da terra. Tá bem? Então, vamos nos colocar em pé. Ó, se tiverem perguntas, fica para a próxima aula, porque eu não sei se vai ter aula, escola bíblica. Vai, né? Ah, é Dia dos Pais. Então tá. Então, semana que vem a gente inicia. Não vou falar que vai terminar, eu falo que a gente inicia. Tá bom? Você pode orar para nós, dona Armanda, por gentileza? Senhor, muito obrigada porque estamos aqui, porque ouvimos a tua palavra e começamos, ó Deus, a entender o significado de todo esse livro tão importante para nós, para a vida da igreja. Eu particularmente agradeço porque fiquei esclarecida de tantas coisas, ó Deus, e tenho certeza que isso é fruto do teu cuidado, do teu amor por nós. Eu te agradeço pela vida do Marcelo. Eu peço que o Senhor o ajude cada dia mais, ele estudar, poder se aplicar, porque foi muito bom. Deus, o Senhor usou de sobremaneira. Então, muito obrigada, Deus, por essa aula. E nos ajude que durante essa semana nós possamos estar com isso em nossos pensamentos para realmente nos colocarmos diante de Ti como devemos. Obrigada, Deus, por esse dia. Abençoa todos nós, cuida de cada um e que a gente possa Te agradar com o nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo e vamos na paz do Senhor.